Biden promete reunir o mundo se Brasil não proteger a Amazônia. Em entrevista à America Quarterly, democrata disse ainda que, em caso de sua vitória, qualquer acordo comercial estará ligado à preservação ambiental. Matéria muito recente, de 2 de novembro de 2020, e foi nos enviada pelo nosso querido irmão André, um estreante aqui nas dicas, e desde já fica o nosso agradecimento em nome de toda a família. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em entrevista publicada no final da última semana que, caso eleito, sua administração reunirá o mundo para pressionar o governo de Jair Bolsonaro a proteger a floresta amazônica e garantir a preservação do meio ambiente. Primeiro aqui, a gente precisa parar para entender o que esse cara está dizendo. Ele está deixando claro que, caso ele ganhe, ele vai fazer sanções ao Brasil. Ou seja, ninguém compra e ninguém vende ao Brasil. Ele está deixando isso muito claro. E com o tipo de política que a gente sempre praticou aqui, e não é uma coisa dessa gestão, é uma política submissa, onde a gente sempre abaixa a cabeça e aceita o que os interesses internacionais querem. Vocês podem ter certeza, irmão, não é sendo negativo, não é torcendo pelo pior, mas infelizmente é sendo realista. Eu digo infelizmente, infelizmente mesmo. Porque caso um cara desse seja eleito, e caso ele cumpra o que ele está prometendo aqui, a nossa situação pode ficar até pior do que a que foi em Cuba, até pior do que a que está na Venezuela nesse momento. Eu acredito que pelo tamanho que o Brasil tem pela população, as coisas se tornariam bem pior. Continuando, as palavras do candidato foram essas. O presidente Bolsonaro deve saber que, se o Brasil deixar de ser o guardião responsável da floresta amazônica, minha administração reunirá o mundo para garantir que o meio ambiente seja protegido, afirmou Biden ao site de publicação independente America Quarterly. As perguntas foram enviadas e respondidas pela campanha do democrata em março, mas publicada apenas em 29 de outubro. Os incêndios que varreram a Amazônia no verão passado foram devastadores e provocaram uma ação global para interromper a destruição e apoiar o reflorestamento antes que seja tarde demais. Aqui é uma parte bem importante, a gente precisa botar uma pausa. Essa matéria aqui está na Veja, então a gente sempre tem que primeiro descontaminar o que é notícia e o que é manipulação da notícia. É o seguinte, meus irmãos, aqui quem está desperto já consegue entender. Os caras estão falando que estão preocupados com a nossa floresta e precisa de uma ação global para impedir a destruição, que realmente está acontecendo, infelizmente é fato. Mas esses caras estão dizendo que estão preocupados e precisa fazer o reflorestamento da nossa Amazônia. Seria bom se não fosse ruim. Esses caras não estão preocupados realmente com a Amazônia, mas sim com as riquezas que lá tem. Porque se realmente eles estivessem preocupados com o reflorestamento, eles dariam o exemplo começando no seu próprio país. Porque, caso você não saiba, eles também tinham florestas por lá. Eles também tinham zonas ambientais por lá. Mas isso foi destruído em nome do que eles mesmos chamam de progresso. Você já deve ter visto em filmes, em séries e até em livros dizendo: esse é o preço do progresso. Uma frase muito repetida pelos americanos. Infelizmente é o preço do progresso. Olha, vamos destruir esse rio, vamos desmatar, vamos tirar a vida de centenas de animais, mas é o preço do progresso, é necessário, é o que eles diziam. Então eles não movem um só dedo, não gastam um só dólar em seus países para o reflorestamento, para a preservação das suas florestas e da vida da natureza, dos animais que lá tem. Mas estão preocupados com a nossa. Então eu, meu caro irmão, já deixei claro aqui para vocês que eu estou sim muito preocupado com a Amazônia. Mas a atitude de preservação deve partir de um governo nacionalista de verdade e não vir de fora. Porque vindo de fora, se os caras não cuidaram nem da deles, por que é que vão cuidar da nossa? A verdade tem que ser dita, meus irmãos. Esse cara ainda continuou dizendo, disse ainda Biden, ao ser questionado se os Estados Unidos deveriam tomar algum tipo de ação caso o Brasil falhe na proteção da floresta. A publicação ainda perguntou ao democrata se sua administração seria favorável ao acordos de livre comércio com países latino-americanos, especialmente com o Brasil. O candidato afirmou que qualquer negociação de pacto deverá garantir a criação de empregos nos Estados Unidos, proteção dos trabalhadores americanos e levar em conta as preocupações com o meio ambiente. Então aqui eles estão colocando eles em primeiro lugar, eles em segundo lugar, eles em terceiro lugar. Esse aqui pelo menos está sendo sincero e abrindo o jogo e dizendo: não vamos procurar acordos bons para ambas as partes, vamos procurar acordos bons para nós. Sempre foi assim. É por isso que um país rico como o nosso, gigante como o nosso, todas as matérias-primas para as principais tecnologias de hoje, como aeronaves, por exemplo, o Dr. Ené já explicou isso e eu já repeti incansavelmente aqui no nosso canal. Nós temos esses materiais, essas riquezas em abundância, e estamos vendendo a preço de banana, a preço que o mercado diz, o mercado internacional diz: olha, isso é tanto, e nós aceitamos esse tanto. E para dar um exemplo para você lá de nós entender, nós vendemos o nióbio a 10 centavos e compramos o produto criado com o nióbio
por R$1.000. Entende, irmão? Vende por 10 centavos e compra o produto pronto, que poderia ser feito aqui. Temos inteligência e poderíamos muito bem fabricar aqui e vender para eles, mas não é assim que eles querem. Eu não canso de dar esse exemplo do Michel Temer, que na sua época mandou as usinas aqui do Brasil trabalhar com capacidade mínima, sendo que as nossas refinarias poderiam suprir 95%, 90% do nosso próprio consumo, mas ele mandava trabalhar no mínimo para ter que comprar pelo dobro do preço lá fora. Então vale mais uma vez lembrar da música de Cazuza: Brasil, mostra tua cara, quem é que paga pra gente ficar assim? Eu também faço a mesma pergunta, só que eu sei a resposta. São eles, as 13 famílias, a elite paga para que a gente fique assim. Continuando o discurso desse homem, nossos atuais acordos de livre comércio da América Latina e globalmente devem ser implementadas de forma justa para que criem empregos e garantam a prosperidade para ambas as partes, disse o homem. No final de outubro, João Gonçalves, conselheiro para a América Latina do ex-vice-presidente, durante seus anos na Casa Branca, já havia alertado nas redes sociais para a degradação das relações entre Brasil e Estados Unidos, caso o democrata saia vitorioso das eleições presidenciais de 3 de novembro e o governo de Jair Bolsonaro deixe de cumprir com suas obrigações de guardar o meio ambiente e os direitos humanos. Então veja só, família, a máscara caindo. As suas obrigações, ou seja, é um empregado deles. Olha, eu coloquei você lá para você cumprir suas obrigações. Cadê a soberania do país? A obrigação do presidente tem que ser com os brasileiros, com o seu povo. Mas aqui eles estão deixando claro que a obrigação é com eles e com o que eles querem. Continuando a matéria, qualquer pessoa, no Brasil ou em qualquer outro lugar, que pensa que pode promover um relacionamento ambicioso com os Estados Unidos, enquanto ignora questões importantes como mudança climática, democracia e direitos humanos, claramente não tem ouvido Joe Biden durante sua campanha, escreveu Gonçalves no Twitter. Biden chegou ainda a falar em levantar 20 bilhões de dólares para salvar a floresta amazônica, proposta que Bolsonaro qualificou de lamentável e desastrosa. As eleições americanas acontecem nesta terça-feira, dia 3. Por conta da pandemia, ao menos 92 milhões de pessoas já votaram pelo correio ou com antecedência, segundo a média das últimas pesquisas eleitorais elaborada pelo site Real Clear Politics. Biden lidera as intenções de voto em nível nacional, com quase 50,9% contra 44,4% do presidente Donald Trump. Durante seu governo, Jair Bolsonaro aprofundou as relações do Brasil com os Estados Unidos. Parte dessa campanha de reaproximação baseou-se na proximidade de ideias e ideologias defendidas pelos dois governos. A análise das consequências para o Brasil no cenário de vitória de Biden perpassa duas trilhas, uma ideologia e a outra pragmática. No Planalto, cogita-se que as estrelas da direita na constelação ministerial, Ernesto Araújo no Itamaraty e Ricardo Salles no Meio Ambiente, sairiam enfraquecidas. O fato inexorável é que a derrota de Trump terá, sem dúvida, um impacto de maneira como Bolsonaro se comporta em suas relações com o Congresso, STF, mídia, contas de Twitter e partidos políticos. Até recentemente, com uma leve repaginada nos últimos meses, ele seguia a tática do confronto do colega americano. No caso de derrota desse modelo, e com reeleição sempre em mente, é provável que ele tente erigir mais canais rumo ao centro. Independentemente das eleições, trabalhamos sempre para construir pontes com importantes interlocutores dos dois partidos, disse a Veja o embaixador brasileiro em Washington, Néstor Foster Jr. Então, esse finalzinho da matéria, para quem é lá de nós não entendeu bem, eles estão dizendo que Bolsonaro vai mudar de cara de novo. Se caso o Trump realmente perder as eleições, isso aqui se confirma essas pesquisas, que isso também não quer dizer nada, pode ser uma manipulação. O que vem desses caras a gente sempre fica com o pé atrás. Principalmente esses dados eleitorais. Mas é fato que, isso eu concordo, se caso esse Biden, se eleja, Joe Biden, você não tenha dúvida que o Bolsonaro vai dar aquela mudada de 360 graus de novo. Já mostrou isso mais de uma vez, é um cara que eu disse, é até lamentável, que não só como presidente, mas como homem também, o cara volta tanto atrás de uma hora para outra. Diz uma coisa agora, amanhã já diz outra. Eu até comparo ele com a música de Raul Seixas, a Metamorfose Ambulante. Só que o que é mais importante aqui, meus irmãos, é a situação que o povo vai ficar num cenário desse. É realmente complicado. Cada vez mais os caras escancaram que o Brasil não tem soberania. Na verdade, nunca teve, família. Quando o Brasil se tornou supostamente independente, nós aceitamos pagar uma grande verba a Portugal, porque Portugal disse que, como eles iam perder o seu país colônia, eles precisavam ser recompensados de alguma maneira. E o Brasil aceitou pagar isso. E não tinha o dinheiro. Então fizemos dívida com os ingleses. Dívida essa que a gente nunca conseguiu pagar, só vem aumentando. E com a ditadura militar, essa dívida se intensificou, perdeu-se o controle dela e foi se pagando juro e mais juro e mais juro, e ela cada vez cresce mais. Se houvesse de fato um governo
com coragem e disposto a sacrificar até a própria vida, porque é isso que é necessário para enfrentar o sistema, um verdadeiro herói, nós teríamos chance sim, porque o Brasil, embora já tenha sido muito sangrado, ainda nós temos muita coisa aqui, muitas riquezas naturais aqui. Deus, de fato, presenteou cada brasileiro com uma nação muito rica, uma terra muito fértil, onde tudo que se planta dá e dá com abundância, fora os minerais incomparáveis e inestimáveis que tem no nosso solo. Então, se houvesse de fato coragem para sentar na mesa de negociação como gente grande e dizer, acabou, agora quem vai ditar os preços somos nós, e se vocês quiserem levar alguma coisa daqui, vão pagar isso. Acabar com essa farra internacional que existe, onde se compra barato e se estocam lá, fazendo o que o Dr. Enéas chamava de reservas estratégicas. Infelizmente, meus caros irmãos, às vezes eu quero fazer vídeos aqui me aprofundando nesses assuntos, mas você vê que esse tipo de vídeo é o que dá menos audiência. É lamentável isso. Eu fiz um vídeo falando sobre o Siqueira Júnior e a treta de Xuxa. É um assunto importante, muito importante sim, porque querem reeducar as nossas crianças, querem nos tirar os direitos de pais e cristãos de educar os nossos filhos. Querem o Estado nos obrigando a ter X comportamento. Então é um assunto para lá de importante. Só que esse assunto também é importante, tem o mesmo nível de importância. E por quê? Aquele que tem o nome da Xuxa, tem o nome do Siqueira Júnior, bomba de audiência, e esse aqui ninguém quer ver. É esse tipo de coisa que faz a gente perder a esperança de dias melhores, irmãos. Porque as pessoas, mesmo aqui estão despertas, elas às vezes não querem ouvir o assunto. Ah, é muito chato, ah, é muito complicado. Mesmo a gente aqui explicando com a linguagem lá de nós, da forma mais simples possível. Então, irmão, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, porque para mudar esse quadro é tão fácil, irmão. Se as pessoas se conscientizassem, se elas entendessem isso, logo aparecia uma pessoa disposta a enfrentar o sistema. Uma pessoa realmente saída do povo. Um cara que chegasse lá e freasse essa coisa toda. E é claro que ele não poderia estar sozinho, ele precisaria estar apoiado em uma população extremamente conscientizada. Com o cenário atual, uma coisa que deveria ser simples se torna muito complicada, quase impossível. Só mesmo um milagre para fazer isso. Mas nós servimos a um Deus vivo. O nosso Jesus Cristo, ou Yahushua, como alguns preferem chamar, é um Deus de vitória, é um Deus que está vivo. E desde o começo Deus nos explicou o que era Deus misericordioso. Então, meus irmãos, eu acho que nós como os cristãos, como homens de bem, mulheres de bem, devemos fazer nossa parte. Eu faço o vídeo aqui, peço que você compartilhe, fale sobre esses assuntos, explica sobre essas pessoas. Nós temos até vídeos traduzidos de livros de Dr. Enéas. Tá aí. Enéas preveu política. Sei que algumas pessoas não gostam de ler, então a gente traduziu para que você possa entender o que de fato é o problema do Brasil. Você vê canais aí tidos como mestres de política, né? Pessoas entendidas, mas 99% deles são gado influenciando gado. É raro com o Bolsonaro, é raro com o Lula, mas continua aí indicando seus candidatos, dando um aqui, olha, agora eu percebi, e arrastando multidões a cair novamente no mesmo erro. Porque esses caras, eles dão nome de peões, eles apontam os espantalhos que o sistema usa, que de fato estão causando problema. Olha, isso aqui é desonesto, desviou tanto. São desonestos. Olha, isso aqui quer aprovar essa lei aqui, escrota, para você e sua família. De fato o cara está fazendo isso. Mas são espantalhos que o sistema cria e permite que lá eles cheguem justamente para o povo direcionar a sua ira contra esses espantalhos. Mas o que é oficial está nos contratos e sendo honrado por quem quer que seja e quem quer que entre lá. Entende, irmãos? É isso que eu quero que você entenda. O que realmente prejudica e sangra a nação e nos faz ser essa colônia eterna é o que é oficial e o que o Dr. Enéas tanto explicou. Não são os espantalhos em si, mas a forma em geral que a gente aceita negociar. Os meios de comunicação convencem o povo que o mal maior é a corrupção. Mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos recursos que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. Enfim, irmãos, mais uma vez eu peço que você compartilhe, mostre para mais uns amigos e dessa forma a gente vai estar com a consciência tranquila que estamos tentando fazer a nossa parte. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.